Então, a ferramenta, ela faz isso, ela facilita, ela ajuda, ela coopera. Então, a gente, irmãos, quando a gente está passando por uma provação, por uma tribulação, né? Ou mesmo quando Satanás nos tenta de uma forma que é para o nosso crescimento espiritual, nós temos aquele pensamento que aquilo ali é uma coisa ruim, que aquilo ali de forma nenhuma vai ser uma coisa boa, porque esse é o pensamento que nós temos, é o pensamento humano da situação. Aí vem o nosso Deus, né, nos mostrar com o tempo, é claro, e no devido jeito de Deus e não nunca do nosso, que aquela aprovação, ela foi a melhor coisa que podia acontecer na nossa vida. Então, como é que pode isso? Mas por quê? Porque é uma ferramenta. Deus usa a provação como uma ferramenta espiritual para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento, para trabalhar alguma coisa em nós ou na vida de pessoas que também nós amamos. Então, aqui no livro de Tiago, no capítulo 1, vamos comigo lá? Tiago, capítulo 1, tá? E versículo 2. Meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentardes várias tentações. Se ele falasse assim, quando você passar por uma tentação ou por uma provação, se fosse uma, eu assim, né? Mas aqui a palavra de Deus está colocando tudo no plural, já de uma forma exagerada, né? Tende por grande alegria quando passardes por várias provações. Então não são uma, não são duas, são várias. Sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Então, quando nós estamos sendo provados, Deus está trabalhando a paciência em nós, a perseverança em nós. Ele está trabalhando dentro do nosso coração. E no versículo 4, diz que tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos. Para quê? Para que sejais perfeitos e completos. Para quê, Senhor? Para você ser perfeito, ou seja, perfeito é a palavra maduro na Bíblia. Então, para você amadurecer e você se completar. Esse é o desejo de Deus quando vem uma provação. Então, nós é que colocamos a provação de uma forma diferente. Nós é que colocamos a provação conforme os olhos dessa nova teologia hoje. Por quê? Porque o que está acontecendo, né? A aprovação é uma realidade, a Bíblia está dizendo aqui, é uma realidade da vida cristã. Só que não é uma realidade conforme a nova teologia, o novo pensamento hoje. Então, quando você ouve falar que se uma pessoa fica doente, que se uma pessoa ela está lá com algum problema financeiro, que se uma pessoa está com algum problema de algum relacionamento, alguma coisa, pronto, né? Aquilo ali é a grande maldição, aquilo ali é porque tem algum grande pecado, aquilo ali tem... Calma lá, quem está dizendo isso? Não, eu escuto muito isso na televisão, né? Quando estou de noite, 2 horas da manhã, eu ligo lá, né? Aí eu pego aquele programa, fala que eu te escuto, né? Então, são pessoas preparadas para colocar medo em você. Para você precisar deles, para você ter que pagar para eles, para você fugir desse medo e desses temores. Então, a Bíblia diz o contrário. A Bíblia mostra o quê? O que a palavra de Deus, ela ensina, né? Primeiro com Jesus, depois com Paulo. Jesus disse, olha, neste mundo vocês vão ter aflições, também no plural. Mas lembre-se, eu venci o mundo. Então Jesus não está prometendo uma vida de sabe, um mar de rosas. Mar de rosas, meus irmãos, não ensina ninguém. Mar tranquilo, como diz lá, né, na linguagem da Marinha, né? O mar calmo não faz o quê? O bom marinheiro.
Então, águas tranquilas nunca fizeram um bom marinheiro, um bom barqueiro. Muitos grandes profissionais em qualquer área, ele vai descobrindo que através das dificuldades que ele enfrenta, ele aprende muito mais. Ele não sabia, aquilo não estava no script, mas de repente surgiu uma nova dificuldade, e com aquela nova dificuldade, ele aprende mais uma coisa. A mesma coisa, Jesus está dizendo, vocês vão ter muitas aflições, mas lembre-se, elas são feitas para serem vencidas. Eu venci o mundo, esse mundo de aflição é o que ele está dizendo, olha, o mundo de aflição. E ele está dizendo, eu venci esse mundo de aflição. Se ele venceu, nós podemos vencer também. E Paulo, meus irmãos, quando ele organiza as igrejas da Galácia, ele retorna para aquelas igrejas na primeira viagem e dá um conselho espiritual para aqueles irmãos, dizendo, olha, importa, né? Confirmou os ânimos dos discípulos, exortando a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino dos céus, no reino de Deus. Então ele tem aquela consciência de que, olha, vocês vão passar por muitas aflições, conforme disse o nosso Senhor Jesus. Então, as provações, elas são uma realidade na vida cristã. Como são as provações da Bíblia? Olha, a gente podia dividir as provações, classificar elas, e é bom quando a gente consegue classificar as coisas, e algumas pessoas são excelentes nisso, em classificar tudo, correto? Mas quando você olha as provações na Bíblia, nem sempre elas são iguais. Então a gente pode diferenciar um tipo de provação do outro tipo de provação. Olha, isso aqui é uma espécie de provação, isso aqui é um tipo de provação diferente daquele tipo de provação ali. Existe isso, pastor? Existe. Existe. Por exemplo, você tem aquela provação de obediência, a prova de obediência. Veja como é simples essa aqui. Porque Deus disse para o Adão e Eva, olha, vocês não comem do fruto dessa árvore, porque no dia que vocês comer, vocês vão morrer. Bem, era uma prova de que eles confiavam na palavra de Deus. Enganados pelo inimigo, que sempre mente, então eles foram reprovados. Por quê? Porque aquela prova, eles não conseguiram passar por aquela prova. Eles foram reprovados, tragicamente, expulsos do jardim. Mas era uma prova de obediência. Eu vejo essa prova de obediência no Caim, o primeiro que vai levar um sacrifício para Deus, porque ele faz a coisa errada. É um sacrifício não aceito. E aí Deus olha para ele e fala, Caim, olha, se você fizer o que é certo, não vai ser aceito. Vai lá, vai na porta da tua casa, está ali, traz para mim, sacrifica para mim. Meus irmãos, era só obedecer. Era só ele pegar e ir lá e falar assim, rapaz, está tão fácil para mim. Então, muitas coisas tristes que acontecem na nossa vida é porque nós não passamos na prova da obediência, onde Deus nos pede para fazer uma coisa que é simples e nós não fazemos. O Saul, meus irmãos, ele não tinha que fazer nada, ele só tinha que esperar 7 dias para o sacrifício. Ele quase conseguiu, passou 1, passou 2, passou 3, passou 4, passou 5, passou 6, já estava no 7º. Já estava no 7º dia, quando ele decidiu por causa do horário, sabe lá o quê? Não, Samuel não vai vir, então eu mesmo faço. E aí ele perdeu o reino por conta dessa desobediência. Então eles foram reprovados no quê? Na prova da obediência. Existe outro tipo de provação, que são aquelas provas pedagógicas. Eu creio, irmãos, que esse tipo de prova, que sempre costuma ser muito dolorosa, como aconteceu com José, essas provas pedagógicas que vão ensinar, uma provação que tem como fim nos ensinar,
alguma coisa, né? No caso, ensinar pessoalmente para nós, como no caso de José. O José, quando ele é pego não, quando ele está lá conversando com o padeiro não, com o copeiro, ele fala assim: olha, eu não fiz nada para estar aqui. Você sabe por que que ele disse isso? Porque ele não tinha consciência da grandeza daquela provação que Deus estava operando na sua vida. Era uma provação que teria um resultado maravilhoso. E ele, meus irmãos, ele passou pela prova. Essa é que é a verdade. Só que ele não estava entendendo nada. Parecia que ele era o reprovado. E Satanás faz isso na nossa cabeça. Vamos dizer que eu estou fazendo tudo certo. Olha, eu estou lá, né? Eu tô obedecendo o meu pai, eu estou aprendendo as coisas com o meu pai. Eu tento cuidar dos meus irmãos, estou levando aqui uma ajuda para eles, eu estou indo saber como é que eles estão, se eles estão bem, se eles estão mal. E de repente os meus irmãos me pegam e me vendem. E de repente eu vou parar na casa de um homem, que a mulher fica me tentando e eu consigo vencer aquela tentação e mesmo assim eu sou preso. E mesmo eu sendo um exemplar lá, ninguém fala de me tirar lá de dentro. Se você tivesse no lugar dele, você não teria feito a mesma coisa que José? Dizer assim: eu não estou entendendo nada, eu estou fazendo tudo certo. Não é uma questão de fazer certo ou de fazer errado quando tem esse tipo de provação pedagógica. Deus queria trabalhar uma humildade que ele precisava ter. Irmãos, o José, qual que era o problema do José? Sabe, quando você descobre que você, que nem ele, tanta coisa boa, né? Sonhos maravilhosos, é uma preferência paternal, de cara, ele já realmente ele se destacava dos seus irmãos, mas isso sobe na cabeça. E precisou daquele momento de 13 anos lá, para que a mente dele, o coração dele diminuísse, para que ele pudesse, meus irmãos, aprender a dar valor nos outros também. E desvalorizar mais a si próprio. Veja, aquela frase é muito importante, né? É uma frase muito importante. Eu não fiz nada para estar aqui. Ele acha que Deus está sendo injusto com ele, que a vida está sendo injusta com ele. Não. Se você olhar dessa forma, sim. Mas quando você olha de cima para baixo, aí não é. Por quê? Porque Deus, ele sempre tem alguma coisa para nos ensinar. Era culpa dele? Era culpa de quem? Do meu pai? Irmãos, em algum momento da vida, o José, ele mostra, não com palavras, mas com ações, que ele culpava o pai dele. Porque ele nunca escreveu para o pai dele. Já tinha se passado, depois que ele sobe lá no trono, né? Já tinha se passado 8 anos, 9 anos, que ele estava bem, que ele estava um governador do Egito. Se você fica rico de repente, depois que você é pobre, miserável, e você sabe que seu paizinho está velho lá, e você sabe que você foi roubado, você mandaria alguma carta para o seu pai? Escrevendo: pai, eu estou bem. Escreveria ou não escreveria? Mas por que ele não fez isso? Porque o coração dele estava fechado. Então, irmãos, Deus nos coloca diante de muita prova. E essa prova pedagógica, ela é dura, mas ela é maravilhosa no seu resultado final. Aliás, toda aprovação, ela é maravilhosa no seu resultado final. E aí você tem a prova espiritual. Esse é o caso de Jó, né? Onde o inimigo, ele quer que você perca o seu amor por Deus. Essa é braba a coisa, né? Se aquela segunda é dolorosa, essa aqui é cheia de espinhos, né? Olha o caso de Jó. Quando você pega esse mesmo livro de Tiago aí,
Vamos dar uma olhadinha, né? Abra comigo aqui no capítulo, acho que é o capítulo 5, né? No livro de Tiago. Vamos dar uma olhadinha direito aqui, né? Essa minha biblinha é boa, boa. Tempo de frio, ela, sim, né? Capítulo 5, versículo 11. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Como é que você coloca esse final desse versículo na vida do Jó? O Senhor é muito misericordioso, o Senhor é muito piedoso. Você lembra tudo que o Jó passou? E depois que tudo que Jó passou, você vai classificar Deus como muito misericordioso e muito piedoso? Pois a Bíblia está dizendo que sim. Então, essas provas espirituais, elas, meus irmãos, elas acontecem e Satanás quase sempre está por trás delas. Qual que é o intuito? É o inimigo roubar a nossa paz, é o inimigo nos desanimar, é o inimigo nos afastar. Muitas pessoas se afastam da igreja, muitas pessoas deixam de amar a obra de Deus, de trabalhar na obra de Deus. Quando vem uma provação dessa aqui, uma provação espiritual, sabe? As pessoas, às vezes, olha, às vezes não, a maioria das pessoas se afastam ou de Deus, ou da igreja, ou pelo menos daquilo que eles estavam fazendo na igreja. Por isso é importante estar lá, lembrando, viste qual foi a paciência de Jó. Tenha paciência quando você estiver sofrendo uma provação espiritual. Lembre-se que o diabo não quer que você ame a Deus, que você confie em Deus e que você diga: meu Deus, o Senhor é misericordioso, o Senhor é piedoso, louvado seja o seu santo nome. Então, temos uma outra provação que é a prova de fé, né? Às vezes Deus realmente prova a nossa fé, quando ele dá uma missão. Geralmente isso acontece quando nós temos uma missão para cumprir. Você sabe qual que é a missão que Deus deu para você cumprir? É muito importante você identificar esse tipo de missão na sua vida. Bem, eu tenho uma missão de tomar conta da igreja de Deus e enquanto estiver vivo, se Deus permitir, começar um novo trabalho e, sabe, ter um coração missionário. Vamos dizer que eu perco essa visão, que eu sei o que Deus quer de mim. Vamos dizer que, de repente, eu não quero mais. Bom, eu fui reprovado. Mas vem cá, já faz 36 anos que você está fazendo, mas se você parar, exatamente. A missão que Deus deu para você fazer na sua vida, você tem que fazer a vida inteira, a menos que você não tenha mais saúde, que Deus vai te desimpedir disso aí. Então você vê, por exemplo, né, o tipo de prova, por exemplo, que Deus deu para Abraão. Abraão, olha, você vai pegar o seu filho, aquele que tu amas, e vai levar lá no monte e vai sacrificar em holocausto para mim. É uma missão dura. Mas, Senhor, que missão braba é essa aí? Pois é. Em momento nenhum ele questiona, meus irmãos, a missão. Ele também sabe que outras pessoas não vão entender a missão que ele está fazendo. Eu não posso esperar que todo mundo entenda aquilo que eu estou fazendo. Você vai abrir mais uma igreja para ficar abandonada? Alguém pode dizer isso. Quem é que vai tomar conta? Bem, as igrejas que o pastor João abriu, algumas fecharam. Mas não foi porque ele não cumpriu a missão dele. Foi que outras pessoas que tinham a sua missão falharam. Mas a missão dele, ele cumpriu. Mas ele não começou aqui. O pastor João, quando ele foi aceito como pastor nos Estados Unidos, nas montanhas lá, ele começou 9 trabalhos novos. Certa feita, um irmão aqui da igreja foi visitar os Estados Unidos
E quando chegou no estado de Ohio, justamente naquela ponta lá, visitou uma igreja. E era uma dessas 9 que tinha sido aberta há 60, 70 anos atrás. Ele cumpriu a missão dele. Às vezes, no caso de Abraão, é muito difícil esse tipo de prova. Eu continuar trabalhando na minha missão. Né? Se a tua missão é ser mãe, seja mãe. Se a tua missão é trabalhar na área de música da igreja, trabalhe. Cumpra a sua missão. Veja como é fácil. Vamos dizer que a pessoa tem uma voz linda, maravilhosa, canta belamente, mas porque não gosta de alguma coisa, fala, então eu não vou mais. Que missão é essa? É como se o Abraão tivesse dito, olha, Senhor, isso aí não dá para fazer não, né? Não dá não, né? E eu nem gosto de subir no monte, eu tô com mais de 100 anos, olha o que o senhor está pedindo para mim. Eu tô aqui com meus 115, 114 anos de idade, olha, meus ossinhos, tá tudo... Mas ele não fala isso. Ele vai até o fim. Em momento nenhum ele pensa em desistir da missão. A missão foi abortada pelo próprio Deus, que disse a Abraão, olha, agora Deus já sabe. Deus já sabia sempre, mas o Abraão não sabia. Aí é que está a questão. A prova é para ele mesmo olhar e ver que é possível cumprir uma missão que Deus dá. Deus já sabia desde o começo o que ia acontecer em tudo. Deus já sabia o quanto Abraão amava ele. Quem não sabia o quanto amava Deus era o próprio Abraão. Então, nessas provas de fé, nós aprendemos o quanto nós amamos a Deus. Olha no caso de Paulo. Já pensou se você se converte, alguém olha para você e fala assim, olha, Deus mandou falar para você que, olha, você não sabe o quanto que você vai pagar, quanto você vai passar para honrar o nome do Senhor Jesus Cristo. Você está lascado, né? Já pensou? Você já escutar isso no primeiro dia de conversão? No primeiro não, no terceiro dia de conversão. E aí, meus irmãos, ele tem uma história na frente de muita tribulação. Todo lugar que ia tinha alguma coisa acontecendo, mas ele chega no final da vida dele, ele olha e diz, Senhor, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ele não disse que ele foi perfeito. Ele não disse que ele não deu um tropeço ou fez... Não. Ele está dizendo assim, eu guardei a fé até o fim. Estou aqui. Não desisti. Então, irmãos, como aquele soldado que a espada cola na mão dele, ele está lá. Até o último homem, não é assim? Do filme do molequinho lá, né? E assim deve ser na nossa missão, quando você for provado. Você tem uma missão que Deus deu, então cumpra essa missão. E aqui as provações da vida, né? Essa aqui, irmãos, são dificuldades naturais, a existência humana, doença, perca financeira, desgaste físico, emocional. O simples fato de você viver nesse mundo, você já vai estar provado, já vai estar sofrendo algum tipo de provação. A provação que você sofre todo dia. Você está no mundo? Tá. Como é que é esse mundo? Esse mundo é aflito, né? Esse mundo tem muito desgaste. Tem. Então tem para você, mas tem para o ímpio também. É a provação natural da vida, sabe? Tem coisa que vai acontecer com você, mas acontece com o ímpio também. Esse caso que é colocado aqui do pastor Zacarias Taylor, ele veio junto com William Begbie. Ele foi preparado junto com William Begbie, chegou talvez assim um pouquinho depois só, questão assim de meses, mas os dois estavam juntos quando fundaram a primeira igreja batista lá na Bahia, em 1882. Os dois estavam juntos em Salvador. O casal Begbie e o casal Taylor. Então ele é primícia. Seminário nesse Brasil deve-se muito a esse Taylor. E acabou, ele ficou a vida inteira aqui no Brasil praticamente, fazendo a missão dele, trabalhando, organizando igreja, seminário. Aí ficou velho, irmãos, e voltou para os Estados Unidos. Aí foi morar em Nova Orleans,
De repente, está lá na casa dele, sentado na cadeira, como eu imagino que um americano está, né? Com aquelas cadeiras de balanço, né? Coisa e tal. Daqui a pouco veio uma onda maior do que a casa dele e bateu na casa e levou a casa dele. Mas levou a casa do vizinho, levou a casa do tio, entenderam? Então tem coisa que acontece com a gente, que acontece com todo mundo. Nós choramos mortes de pessoas que amamos na pandemia. Pessoas conhecidas nossas morreram. Pastor Ricardo lá, que era presidente da Missão Batista da Fé lá em Manaus, ele ligou para mim e falou assim: pastor, ora para mim que eu estou aqui no hospital. Ora para mim, eu estou muito mal, ofegante mesmo. No outro dia ele morreu. Ele é da minha idade, mais novo que eu. Então, irmãos, o que acontece muitas vezes, essas provações da vida, você vai passar o que o ímpio está passando, então você tem que passar com nobreza, sabe? Saber que Jesus, ele reina na sua vida. Continuando aqui, irmãos, tem a prova da purificação. Às vezes a pessoa recebe uma provação de Deus, para quê? Para que ele possa mesmo estar refletindo ainda mais profundamente sobre os seus erros, sobre as suas falhas, sobre os seus pecados. Então você vê o Davi, por exemplo, passando por muitas provações, provações dentro da família, provações fora da família, provações com inimigos, com aqueles falsos amigos. Então, ele passou tudo isso aí, o Davi. Tudo que você pode imaginar. E cada vez que você vê ele passando por uma provação, o que você vê em Davi? Você vê um coração cada vez mais temente a Deus. Ele poderia olhar e dizer assim: eu desisto. Não. Mas ele está cada vez mais temente a Deus. O passo dele é mais firme ainda com Deus. Seus melhores salmos estão exatamente nesse tempo, nesse período. O coração dele voltado completamente para o Senhor. Então Deus trabalhou na vida dele, no coração dele. Agora, uma outra coisa. Vamos aqui, né? Para que serve, né? O que Deus quer quando Ele nos prova? Primeiro, como disse o Tiago, né? Fortalecer, produzir paciência, através da paciência, fazer com que você amadureça espiritualmente. Então, esse é um objetivo primário de toda aprovação. Mas uma coisa que a aprovação faz, tanto quanto fortalecer a nossa fé, é nos aproximar de Deus. Olha esse salmo aqui, o 34:18. O Senhor é perto do que tem o coração quebrantado e salva os de coração abatido. Salmo 34. Salmo 34 ele faz os pares lá, né? Às vezes com 51. Mas daqui o nosso salmista está dizendo de quem que Deus está perto, né? Está perto daquele que tem o coração quebrantado. Porque é nesse tempo, meus irmãos, muitas vezes a gente fica lá, sabe, tão folgado, tão tranquilo, mar calmo, deitado lá no barco, né, só pensando em nada. Aí vem um vento, vem um temporal. Lembro do pastor Edilson. A igreja lá, quando eu visitei a primeira vez, tinha uma lancha, sabe, uma lancha bem grande. E eu falei: e a lancha? Que lancha, hein? Ele falou assim: a gente não usa mais a lancha, né? Vai vender essa lancha e tal, falando, né? E disse que uma vez eles saíram, né? Ele, o irmão Carrão e aquele um que sempre vinha aqui, o Deus Ivan, sabe? E aí veio, meus irmãos, no Rio Amazonas, veio um tal de banzeiro que eles falam lá. O rio, ele vira para tudo quanto é lado, é pior do que uma tempestade no meio do mar. Chuva, aquele tropé todo, e ele sabia que aquele barco não era tão grande e ia virar, né? Para piorar, a lancha morreu e não pegava mais. Aquela situação que é uma situação difícil. Aí ele diz: nós dividimos em 3 sem saber, né?
o irmão Carrão se matando lá, tentando salvar o barco e coisa e tal, que era o que estava dirigindo, aquela questão técnica, né? Como eu não sei mexer com nada disso, e também eu desci embaixo, coloquei o meu joelho e fui orar. E o Deus Ivan, aí ele deu a gritar, deu a gritar, socorro! Então cada um fez uma coisa ali naquele momento, né? E aí, veja só, né? Ele disse, mas talvez nunca nós três estivemos tão perto de quem? Tão perto de Deus. Então, irmãos, a aprovação, ela nos aproxima de Deus. A gente nunca sente Deus tão perto, mas parece que Ele está tão longe na hora da aprovação. Engano, é engano. Você nunca ora tanto, você nunca o deseja tanto, né? Você quer Ele com você, perto de você. E você sabe que Ele está junto de você. Então, para isso, nos fortalece a nossa fé, nos aproxima intimamente de Deus, nos prepara para bênçãos futuras, porque todas as coisas cooperam para o bem, não é? Então, nós sabemos, meus irmãos, que uma perseguição, uma provação, uma tentação, aquilo coopera para o bem. Alguma coisa maravilhosa vai acontecer. Será? Olha, escute a voz do Espírito Santo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu propósito. É uma corrida, né? A palavra cooperar, concorrer, sabe? Tá lá, sabe? Correndo junto com você para o seu bem. É o que a palavra de Deus nos ensina. E mais do que isso, né? Finalmente, as provações servem de testemunho, tá? Quando você vive a fé, mesmo no meio da dor, o que acontece? Você se torna um exemplo. Você pode ser um exemplo de vitória em qualquer situação. Sabia disso? Em qualquer situação você pode ser um exemplo de vitória. Por pior que seja a situação e por mais gravíssimo que seja, você ainda pode ser um exemplo nas mãos do Senhor. Você pega uma pessoa como o Sansão, ele foi derrotado a vida inteira, mas no final ele é um exemplo de vitória. Então, você olha e vê assim, puxa vida, morra eu com os filisteus. Mas tem um versículo lá que diz, ele nunca matou tanto filisteu quanto no dia da sua morte. É uma grande vitória. Eu imagino, irmãos, que agora não faz tanto sentido para nós, mas imagine as crianças pequenas, os israelensezinhos, eles brincando de briga, que nem a gente brinca, né, quando é moleque. Eu sou Sansão, eu sou Sansão. Ele se tornou o herói daquelas crianças. Por quê? Porque ele soube passar pela provação. Ele podia, sem os seus olhos, todo mundo ali maltratando ele, podia dizer, ó, quer saber? Não adianta nada servir a Deus, viu? Não adianta. Ele cobra muito caro. Culpar a Deus, né? Mas o que ele faz? Ele olha para cima e diz, Senhor, pelos meus 2 olhos. Eu sou filho da luz, Senhor. Me fortalece. E ele vai lá e vence. Ele vence porque ele sabe que ele tem uma missão e precisa cumprir a missão dele, mesmo caído, mesmo pisado, mesmo, sabe, humilhado. Ele tem uma missão, ele cumpre a missão, ele sai vitorioso. Morreu, pastor, morreu. O Josias também morreu. Então não é porque morreu que saiu derrotado. O Jonathan também morreu. E era um jovem muito corajoso. Não tem problema. São vitoriosos.
Esse versículo, irmãos, de Filipenses 1:12, é, é muito importante, porque o apóstolo Paulo fala, olha, que essa provação, essa vida angustiada que eu tenho passado, todos tem servido para que os cristãos fiquem mais firmes, né? Ele virou um exemplo, ele diz. Ele queria virar exemplo? Não, ele não queria virar exemplo. Mas as pessoas, meus irmãos, pegavam aquele momento difícil de prisão que ele estava vivendo e falava assim, olha, eu quero ser que nem o Paulo. Vamos lá em Filipenses, no capítulo 1 e versículo 12 e 14, para a gente terminar o nosso estudo, né? Estamos quase terminando aqui. Filipenses, capítulo 12, 1 e versículo 12 e 13 e 14. Né? Vamos encontrar Filipenses, capítulo 1, versículo 12. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. Que coisas que aconteceram? Ele está preso. Ele vive apanhando por aí. Ele está praticamente cego. Mas ele diz assim, as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. Naquela troca de soldado para cuidar dele, alguns foram se convertendo e testemunhando, né? E no versículo 14, e muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Olha, me usando de exemplo, usando as minhas prisões de exemplo, eles vão lá e eles pregam com veemência, eles pregam com coragem. Né? É isso que ele está dizendo. Então, irmãos, as provações servem de testemunho. Eu quero terminar dizendo o seguinte: nós não vamos vencer todas as provações. Nem sempre nós somos aprovados nas provações. Você imagine que você vai ser sempre aprovado. Não. Você vai reprovar muitas vezes. Eu estava olhando a vida do Abraão. Ele é um repetente, o pai da fé. Ele vai para o Egito quando não deveria ir para o Egito. Era para ele estar lá. Deus o mandou ele para lá. Ele foi porque quis. Quase perdeu a esposa lá. É. Depois, meus irmãos, Deus faz uma promessa, olha, vou te dar um filho. Ele esperou 10 anos. Ele está passando pela provação, 10 anos, mas aí ele é reprovado, ele e a mulher dele. Por conta que pega a Agar e entrega lá. Reprovado. Nota 0 para você, Abraão. Nota 0. Então não serve mais. Nota 0 para ele. Nota 0 para ele. Não, Deus continuou. Deus disse, não, esse aí não vai ser o que vai te herdar as coisas, não. Minha promessa não vai deixar de ser cumprida. Aí um dia Deus aparece e fala, olha, Abraão, daqui um ano, né? Daqui o tempo do nascimento de uma criança, que 9 meses, então a Sara vai ter um filho. Veja, irmãos, que de novo ele foi reprovado porque ele foi para Gerar e ele entregou a esposa dele lá. Portanto, que é um homem repetente nas provações. Mas então ele se torna um vitorioso. Quando é que ele se torna um vitorioso? Não é? Eu acredito que ele se torna um vitorioso quando ele vai lá para o Monte Moriá e ele mostra para ele mesmo o quanto que ele ama a Deus. O quanto que ele ama a Deus. É. Aí você vê que o fato de uma pessoa, às vezes, reprovar numa provação, não quer dizer que essa pessoa
É eternamente nota zero. Ele é nota zero na reprova dele. Se uma criança reprovar o primeiro aninho, se ele for o seu filho, o que você vai fazer? Tirar ele da escola para sempre? É assim? Ou dar uns cascudos nele? Antigamente acontecia isso, né? Hoje não repete mais. Mas ai das crianças que repetiam antigamente. Levava uma surra em casa, apanhava até, né? No outro ano entrava quietinho, bonitinho, sabe? Entrava lá e ia ser boa nota. Mas o pai confiou que o filho podia ser aprovado. A mesma coisa Deus faz nas provações. Aqui, irmãos, Pedro não foi, nem sempre foi aprovado. Abraão também não. Então, o que fazer quando reprovamos? Comece de novo. Olha lá. Comece novamente. Tudo de novo, novamente. Comece do zero. Que nem a Bíblia ensina, né? Pratica as primeiras obras. Lembra de onde caíste. Então, esse é o ensino da palavra de Deus. As provações, elas existem para a gente poder crescer. É uma ferramenta de Deus, é uma bênção de Deus para a nossa vida. E não vamos deixar que o inimigo diga o contrário. Aceitemos a palavra do inimigo e rejeitemos a palavra de Deus. Amém?